Então, questão 20. Vamos analisar a afirmação a afirmação. A primeira, dizer que raiz de 25 é mais ou menos raiz de 5. Isso aqui significa dizer que o seguinte, que raiz quadrada de 25 pode ser o 5 positivo e raiz quadrada de 25 pode ser o 5 negativo. Isso é falso. Em primeiro lugar, uma operação só pode ter uma solução. Tá? Uma operação só pode ter uma resposta. Então não pode uma operação ter mais de uma solução. Ponto. Uma equação pode ter várias soluções, mas uma operação só pode ter uma solução. E segundo, uma raiz quadrada nunca tem resultado negativo. O resultado de uma raiz quadrada ou é positivo ou é zero se a raiz quadrada é de zero. Tá? Então se tu tirar o zero da jogada, porque a raiz de zero é zero e não é positivo, mas se tu pensa para os números que não são zero, a raiz quadrada é sempre positivo. Tá? Ou melhor, é sempre positiva. Isso aqui é falso. E vamos analisar o segundo. 64 elevado a 1,5 igual a 512. O que eu vou fazer? Vou pegar o 64 e decompor em fatores primos. Vamos lá. 64 divide por 2 fica 32. Divide por 2 fica 16. Divide por 2 fica 8. Divide por 2 fica 4. Divide por 2 fica 2. Divide por 2 fica 1. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores. Então 64, ó, 64 é igual a 2 na sexta, tá? Então se você pega, vamos melhorar isso, se você pega o 64 elevado a 1,5, o 64 é 2 na sexta elevado a 1,5. Isso aqui é potência de potência, tá? Propriedade de potenciação, você mantém a base e multiplica os expoentes. 6 vezes 1,5 é 9. E 2 na nona potência é 512. Note, esse lado aqui eu não mexi, então continuo tendo o 64 elevado a 1,5. E isso é igual a 512, isso é verdadeiro. Terceira, tá te dizendo que tu tem aqui a raiz quadrada do menos 25 ao quadrado, corta aqui, corta lá, fica menos 25. Falso. Já vamos escrever aqui. Por quê? Porque não pode a raiz quadrada ter resultado negativo. Como é que tu faz isso dali? Se tu quiser calcular a raiz quadrada do menos 25 ao quadrado, tu resolve o menos 25 ao quadrado, que é menos 25 vezes menos 25, que é 625, e a raiz do 625 é o 25 positivo. Tá? Raiz quadrada não pode ter resultado negativo. Posso até colocar uma brincadeirinha aqui para ilustrar isso. Vamos ver. Ah, não vai dar certo assim, vai ter que ser assim, ó. Você concorda comigo que 1 é igual a raiz quadrada de 1? Tá. Esse 1 aqui é igual a raiz quadrada de menos 1 vezes menos 1. Afinal de contas, menos 1 vezes menos 1 é 1. Que por sua vez é igual a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, porque menos 1 vezes menos 1 é como a gente define, né? Um número ao quadrado é um número multiplicado por ele mesmo. Então, menos 1 vezes menos 1 é menos 1 ao quadrado. E se tu puder cortar isso aqui, ó, e o resultado for menos 1, então você está dizendo que 1 é igual a 1 negativo, que 1 positivo é igual a 1 negativo. E você sabe que isso é falso, tá? Onde é que está o erro desse raciocínio? Tá quando você tira essa raiz quadrada e esse número sai negativo, tá? E aqui que está o erro, o resultado dessa raiz quadrada é aqui, ó, positivo, tá legal? Ah, então, isso daqui era só uma brincadeira para mostrar que a raiz quadrada não pode ter resultado negativo. Se a raiz quadrada tiver resultado negativo, então 1 positivo é igual a 1 negativo e nada faz sentido no mundo. Tá? Então, aqui, que a gente tinha de afirmação verdadeira era somente a 2.